omissões ou reações. Então, uma das sacadas é saber ouvir, é ter uma escuta atenta, estruturada, chamada escuta ativa, atenta e estruturada, para perceber coisas que estão nas entrelinhas, que muitas vezes não são perceptíveis a olho nu. Então, escuta ativa, é atenta e estruturada para ouvir com o coração dentro do time. E aí, o que eu posso comentar com você é que, ao longo dessa nossa jornada, a gente identifica dois tipos de liderança. Uma liderança chamada liderança dissonante. E uma outra liderança, que é a liderança ressonante. Qual é a distinção entre uma e outra? A liderança dissonante é a liderança na base do medo, na base da frieza, da desconfiança, do distanciamento emocional, porque não tem proximidade, não tem frequência, não tem intensidade nem duração, porque o negócio é o seguinte, eu aqui e eles lá. Existe um abismo. Se não houver um abismo de distanciamento entre eu e eles, os meus funcionários, tem alguma coisa errada. Mas isso é crença. Isso é distorção do modelo de mundo que o indivíduo vem. Mas não dá para dizer que ele está errado. Porque ele foi apresentado nesse modelo. Aí é onde o programa entra de mentoria. É para quebrar os paradigmas, é para tirar a moldura para o indivíduo entender sim. Ele pode ser um líder. Ah, mas escuta, no passado me falaram que esse negócio tem que ter dom, tem que nascer líder, porque desenvolver liderança não é para qualquer um, já tem que nascer liderando. Não. Liderança se aprende, se desenvolve quando o indivíduo quer. Ah, mas como? Não importa como. A pergunta é, para que você quer ser um líder? É olhar para a finalidade. Quem tem um para quê, vai ter um o quê e um como fazer. E aí vai entender que o medo faz parte do nosso programa de vida, porque ele tem a ver com autopreservação. E aí essa liderança dissonante, ela ainda trabalha com uma recompensa, que é a recompensa na base do dinheiro para trazer o quê? Validação da sua liderança. Mas medo e desconfiança não promove liderança, porque o indivíduo que trabalha com essas características, ele é distanciado. O time não compra essa ideia, o time não se aproxima. Então ele usa que estratégia? Estratégia do medo, do distanciamento. Mas você sabe que tem coisa melhor, que são os motivadores intrínsecos. E esses motivadores intrínsecos, eles estão como uma composição na liderança ressonante. Até a palavra ela é gostosa, né? Ela ressoa. E o que é? Eu gosto, eu sou apaixonado por esse tema, dou treinamentos, workshops de 2 dias de desenvolvimento, e a gente vai entregar isso aí também, oportunamente, mentorar os indivíduos. O que é essa liderança ressonante? Né? É uma liderança calcada na harmonia, no engajamento, nos motivadores como propósito, como capacidade, habilidade de transmissão, saber conectar com os outros indivíduos, persuadi-los e influenciá-los positivamente, com pertencimento e com inspiração. O que a gente está falando? A gente está aqui comentando que um líder ressonante é um líder que usa de muita, e não é pouca. E isso é natural. Empatia. Ele sabe gerar confiança, ele sabe gerar segurança no seu grupo, porque ele é emocionalmente equilibrado. E por ser emocionalmente equilibrado, ele traz um daqueles componentes. Proximidade. A proximidade faz com que as pessoas passem a perceber, a prestar atenção. Porque ele tem uma coisa chamada linguagem, relacionamento e estabelece comunicação. Comunicar não é só falar e, olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, a porta da rua, serventia da casa. É o seguinte, eu vou delegar uma missão para você agora. Olha o dissonante falando. Eu quero que você faça esse arquivo aqui, preencha esses relatórios e me entregue hoje às 4 horas da tarde. Até depois. Agora olha o líder ressonante falando. Olha, eu estou delegando isso aqui para você, eu quero esse resultado até às 4 horas da tarde, e eu desejo que você tenha um excelente desempenho aí. Você entendeu o que eu falei? Entendi, sim. Então me explica o que eu te pedi, o que eu deleguei para você. Ah, o senhor delegou isso. Ele checa. A liderança ressonante, que é proativa, que é presente, checa, confere. Se percebe que tem um gap, ele deixa de ser líder e assume um papel do quê? De educador, de desenvolvedor.
tapa o gap, checa o gap e faz um recheque de novo. Olha, aquilo que eu deleguei, então me explica o que, que eu quero. Ah, o senhor quer esse relatório, tal hora, com esse resultado, para essa finalidade. Ok. Temos um combinado? Temos um combinado. Olha a diferença do perfil de um líder dissonante para um líder ressonante. Então, o que, que a gente tem? A empatia é um componente que muitos têm falado hoje, empoderamento e tudo mais. Agora, a questão é a seguinte, ó. Dá a ponta do teu dedo aqui, Simone. Põe aqui, ó. Agora eu vou conectar. Pum! Pronto. Geramos empatia. Nos conectamos aqui através dos nervos aqui, dos neurônios, passaram aqui e conectaram com você. Não, isso não gera empatia. E ser um indivíduo empático é muito mais. É compreender qual é o modelo de mundo do outro indivíduo. Quais são os valores de vida. O que, que ele tem de sonhos, de desejos. O que, que o faz vir ficar conosco na nossa empresa durante 8, 9, 10 horas do dia. Passar mais tempo com a gente do que com a família dele. O que, que ele sente, o que, que ele ouve. O que, que ele vive ao nosso redor, com o nosso, ali na nossa empresa, que é a segunda casa dele. E lembro, se for uma zona de desconforto, que lá na casa dele é conforto. Vai ser difícil, ele vai estar motivado por um tempo. Aí a gente tem aquele jargão, assim, que já ouviu falar, vassoura nova, vai bem, pronto, o cara já agora, o indivíduo já não é mais uma vassoura nova. Pode ser uma vassoura muito boa, pode ser um excelente parceiro, um excelente liderado, um excelente funcionário, desde que ele se sinta engajado, pertencido e motivado para isso. E por fim, um componente importantíssimo, que é a harmonia. Você sabia que, você sabe que você é da área médica, obviamente, que tem, tem as vias mesolímbicas. E uma delas é vias mesolímbicas dopaminérgicas. Talvez você já tenha trabalhado num dia, num momento lá que você viu, ficou lá 1 hora, 2 horas, ou mesmo clinicando, ou mesmo na gestão, na liderança. Cara, passou 1 hora, nossa, não viu o tempo passar. Você sabe o que aconteceu? Você entrou em high flow, em alto fluxo de produtividade. Por um único componente. Você ficou focado e concentrado. Estava no âmago da tua produção. Com foco e com concentração. Como é que a gente consegue isso? Com a harmonia interna. Porque o nosso sucesso externo, ele vem de dentro, ele não vem de fora. Não consigo ir no mercado ou na farmácia, não. Agora eu vou lá na clínica, vou comprar harmonia. Não tem para vender. Eu acho que o mais importante que eu queria assim, que você deixasse passar, quais foram as minhas dores que fez com que eu procurasse o teu auxílio, a tua mentoria, e como eu consegui desenvolver. Eu acho que é um exemplo meu. Agora vai ser o teu depoimento com relação à minha pessoa, como profissional e gestor e líder aí que eu passei. Muito bom. Você, quando iniciou o teu processo, então, primeiro, você me autoriza de uma forma discreta a compartilhar a jornada? Porque, né, a gente está aqui para isso, para auxiliar. O canal aberto, obviamente, né? Eu preciso da tua autorização. Posso descer no nível mais profundo agora? Opa, vamos lá. Okay. Vamos lá para todo mundo. Então, a Simone, ela me procurou no momento que ela entendeu que ela tinha um negócio, né, junto com o sócio, que é o Dr. Carlos, e que o negócio dela, ela sentia que tinha alguma coisa que o negócio podia faturar mais, ok? Aí ela me procurou, falou assim, cara, é o seguinte, eu estou aqui numa posição de gestora, sou dentista e estou fazendo a gestão do negócio, mas eu não estou satisfeito. Eu acho que esse negócio ele pode faturar aqui 300% mais. Tá bom? Essa é a tua meta? Tua meta. Então vamos botar essa meta. É meio, atividade meio, não é fim. Você vai fazer 50% e eu, como teu mentor, eu vou fazer os outros 50%. É isso que você quer? E aí a Simone iniciou, né, você lembra que a gente iniciou um mapeamento, foi feito um mapeamento comportamental inicialmente, com uma ferramenta chamada DISC. Nós avaliamos o comportamento, o teu comportamento, e fizemos um casamento, uma adequação do teu comportamento atual naquele momento, à função como gestora.
Aí o que a gente fez? A gente fez um programa, um trabalho de 10 semanas, onde houve um alinhamento comportamental, porque estava com uma cautela muito elevada, uma dominância também alta e uma cautela alta. Me corrija se eu tiver, centenas de casos depois do teu, mas enfim, era uma dominância e uma cautela alta. Aí era como se fosse assim, um dragster, sabe dragster, aquele carro de corrida, que dá aquela acelerada na reta, com os 3 paraquedas abertos lá na traseira dele, o troço ficava... E o que foi feito? Né? Foi feito um alinhamento de dominância alta com uma influência secundária. E uma estabilidade, uma cautela, mas de forma consciente. Quando? Você no papel de gestora. Você no papel de líder. E depois dessas 10 semanas, a gente fez uma nova avaliação, com um novo programa, que foi o programa de Executive Coaching, junto com o programa de mentoria, que nós fizemos em 30 semanas, né, se eu não me engano. Eu já não lembro mais, mas eu lembro que... Foram 30 semanas. Então foi um programa de mentoria que envolveu alinhamento comportamental, e na segunda etapa do programa foi um alinhamento das competências profissionais, como na função da executiva presidente da empresa. E aí nós analisamos as 12 competências profissionais mapeadas na função como executiva, presidente executiva, diretora executiva, e cada uma dessas competências, você lembra que elas são compostas por implicações da personalidade. E aí, uma das implicações da personalidade que nós decidimos trabalhar na primeira etapa do programa foi a assertividade. Uhum. Que a assertividade, ela já tinha performance de 40%, a gente precisava de uma performance de 60% a 100%. A gente não queria 100%, porque daí viraria uma bola de boliche, um rolo compressor, né? Ia estragar, né? Mas você foi a nível 80%. Na realidade, assim, eu só fazer uma pausa aqui. Para vocês entenderem, o processo que eu fiz com o Hélio, até de mentoria, né? Na realidade, é como se fosse uma modulação de som. Você vai equalizando o que você precisa naquela função. Eu precisava melhorar na minha função de líder e gestora. Então, eu era muito cautelosa, de 0 a 10 eu era 9, né? E eu, como gestora, eu precisava diminuir essa cautela para eu arriscar mais como empreendedora e gestora. Eu estou falando isso para vocês porque vocês estão na mesma pele que eu estava, né? Então, eu estou compartilhando aqui a experiência e que é possível a gente chegar lá, porque eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa por várias funções, desde educação até a própria personalidade, né? Hélio pode dar sequência. O que foi muito legal assim, observar é que você desenvolveu a assertividade, e lembrando o seguinte, olha, você que está aí nos assistindo, você também, Simone, você lembra disso, nós temos 3 áreas das nossas competências. Uma das áreas é a área estratégica, ou seja, é a área do pensamento. A segunda área é a área do trabalho. Aí a terceira área é a área do relacionamento. Ou seja, se a gente for muito ruim em relacionamento, a nossa estratégia, o nosso pensamento, ele não vai ser muito colaborativo para a gente desenvolver no trabalho. De nada adianta também a gente ter uma estratégia de pensamento muito lógico, ter as competências no trabalho, ser hábil para trabalhar, mas péssimo em relacionamento. Foi o que a gente falou agora há pouco. As coisas elas estão intimamente ligadas e a gente aprende a desenvolver, a gente aprende a fazer isso. Não tem uma pílula que toma ali e em 20 minutos, como é lá na Band, tudo pode mudar. Não existe. Existe um trabalho de tomada de consciência, que é a autoconscientização, para desenvolver o que o indivíduo já tem de autêntico. E aqui eu posso comentar até com você e te perguntar, você mudou ou você continua sendo a mesma Simone? Não, eu sou outra. As pessoas que conviveram comigo falaram, nossa, você transformou. Então, assim, coisas que mexeram comigo como pessoa e como profissional foi a clareza que eu precisava, né, Hélio? E a minha assertividade. E isso eu joguei para a minha vida pessoal. Isso mexeu Você se transformou. Você se transformou, porque o nosso cérebro ele não está preparado para a palavra chamada mudança. Mudança não existe. A gente não consegue, a gente não concebe, a gente não sabe lidar com essa palavra. Você vai ter que mudar. Não muda. Agora, você pode realizar uma pequena transformação, um microajuste ali no dial, para fazer uma sintonia melhor quando? Quando você precisar.
E você sabe muito bem lidar hoje. Hoje, quando você precisa subir a tua dominância, você sobe no tamanco, não, você sobe no salto alto 12 lá e sai da frente. Agora, o que foi muito legal observar é que dentro da empresa você teve espaço. Você foi ganhando o teu espaço, você foi respeitada dentro da empresa para poder ganhar o teu espaço e aplicar. Aplicar dentro do teu próprio negócio é uma coisa que a gente falava desde o começo, que é dissocia de uma coisa e associa a outra. Então, a grande transformação, ela ocorreu com essa habilidade de conduzir você, de você se permitir ser conduzida, a se dissociar do papel de dentista, mesmo de jaleco, mesmo de avental branco, de jaleco branco, você, opa, agora, dá licença, ficou lá na sala, na cadeira, doutora, agora está aqui a gestora. Opa, agora aqui, deixou a gestora de lado, é a líder. Você aprendeu a fazer isso. É a associação de uma dissociação de um papel, de uma identidade, e se associar a outra identidade conforme o contexto, conforme a necessidade. Eu acho que um ponto importante também, pode continuar teu raciocínio, só para eu não esquecer também, a questão do quanto as crenças limitantes que a gente tem nos impedem da gente evoluir nessa linha. E pode dar até um exemplo também. Não, legal, poxa, muito legal essa pergunta, sabe, Simone? Que todos temos. Como mentores, e com... Deixa eu trazer assim, uma simplificação no pensamento aqui. Como mentores, a qualquer momento... Sim, a qualquer momento a gente tem que estar preparado a olhar a crença do outro indivíduo. Apoiar o outro indivíduo a compreender um padrão, a compreender uma modelagem. Por exemplo, na gestão clínica, na clínica, quando você está clinicando, você precisa seguir um modelo, você precisa seguir um roteiro, um padrão, porque isso está aliado diretamente às boas práticas de saúde. Ou seja, é a convalidação do diploma e do reconhecimento da clínica, inclusive pela Anvisa, pelas boas práticas e tudo mais. Agora, se a gente for levar a vida só num padrão, num modelo que a gente foi talhado, criado para aquele modelo, como é que fica a nossa vida? A nossa vida vira uma coisa chamada Síndrome de Gabriela. Você já ouviu falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela. Então, o que a gente faz na vida? A gente é criado sobre um padrão do pai e da mãe, da família, ou de uma escola, ou de um trabalho, ou de uma forma, de um jeito de viver. E aí a gente faz o quê? Moldura. A gente emoldura. E moldura é show de bola. É importante para quê? Para foto e para diploma. E certificado. Pá! Diploma. Para a vida, não dá. Como é que a gente faz essa interferência de crença? A gente faz o seguinte. A gente percebe que está uma droga, mas é um padrão. Mas está uma droga. E consegue enxergar uma migalha na droga. Opa, tá ruim, mas não tá ruim tanto. Assim, ainda tem uma porcariazinha aqui. Deixa eu... dá para viver. Outra porcariazinha. Então a gente vai aceitando as migalhas da porcaria. Ou seja, se acostuma com a desgraça. E ainda sabe que, apesar de ruim, ainda tem uma coisinha mais ou menos. Primeira interferência nas crenças. Segunda interferência. Não gera opções. O indivíduo trava, estagna e não vai buscar opções. Alternativa 1, alternativa 2. Em que pese ele tenha superado a primeira interferência, que é ele sabe que não dá para viver de desgracinha. Porque porcariazinha da desgraça não serve mais. Ele quer uma coisa pujante, melhor. Ele passa a gerar opções na vida. Ele entende, opa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo de diferente. Opção 3, ele não coloca o querer dele. Ele entende que ele precisa de algo muito maior, gera opções, mas não quer aplicar as opções. Essas são as 3 interferências que o indivíduo pode fazer, seja na vida pessoal, seja na vida profissional dele. Não se permitir a olhar para algo muito maior fora dele, que tem coisa muito melhor do que aquele modelo, aquele padrão. Desenquadrar isso, sair da caixa, isso já se cansaram de ouvir, né? Sai da caixa, indivíduo, destrói a caixa, não precisa de caixa. Você não é coisa para ficar guardada dentro de caixa. Gera opções e quer aplicar essas opções, essas oportunidades na vida. A hora que o indivíduo para de fazer essas 3 coisas, o que acontece? Desenmoldura. Ele apropria novas crenças,
associado a novos valores. Agora, não adianta simplesmente o indivíduo falar, não, agora a minha crença é o seguinte, é tal, 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 tal e tal coisa. Pronto. Como é que ele sustenta? Quais são os valores? 3, 4, 5 valores. Há pouco tempo, a gente acompanhou um caso do cliente que a gente fez aí, visão, missão, valores. A história da empresa, implementação da cultura organizacional, para compreensão e implementação da liderança, e com que finalidade? Dá para dizer, para botar na parede, no site, que tem visão, missão, valores? Não. Tudo isso aqui para que finalidade? Para bonito, para plataforma em rede, cada vez mais tornar mais conhecido e mais desejado? Para reposicionamento da empresa. Para reposicionamento de quem está comprando, de quem está absorvendo esse conhecimento, para ele levar para dentro do negócio dele, e ele trabalhar e tratar essas informações para reposicionar o negócio dele. Porque não é só para dizer, eu sou um líder bonito, o pessoal me ama, me adora, eu engajo, eu pertenço. Tá bom. E aí, qual é o resultado? A minha empresa se posicionou. Aí ele ganhou. Ele teve um ganho, ele teve um resultado. E ele encontra um valor de sustentação, gera motivação nele, para um propósito maior. Que é a felicidade dele. Daí ele para de sentir medo. Mas ele sentiu muito medo. Meu Deus, o que é esse animal? Animal, quando eu falo, é o bípede que desceu da árvore, né? O que esse animal está falando? Como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Não se preocupa, sinta medo, porque o medo é primitivo. A gente só está aqui porque sente medo mesmo. E faz parte da autopreservação. Eu acho que, a gente não vai ter muito tempo aí, mas assim, se a gente, eu sei que é difícil, que o processo é longo, eu participei, eu vivi esse processo de evolução na parte de gestão e de líder, mas se a gente tivesse que colocar assim, enumerar de 3 a 5 características de que nós, dentistas, necessitaríamos ter como gestor, como líder, deixando um pouquinho de lado a parte técnica, porque essa a gente domina, o que a gente precisaria ter? E a resposta é sim, né, que todo mundo consegue chegar lá, né, mas o que eles precisam começar a deixar aquilo a vir à superfície, para a gente galgar para novos patamares. Psicometria. O nome disso é psicometria. É medir, fazer uma avaliação curta, de 14, 15 minutos, ela é online, existem várias ferramentas. Eu, particularmente, uso uma ferramenta específica, validada mundialmente, e entender qual é o comportamento atual. Porque, primeiramente, a gente tem que olhar para uma função. Qual é a função? Gestor. Precisa fazer uma boa gestão. Função do gestor, basicamente, é a dominância em primeiro e influência em segundo. Mas o cara não tem, ele tem dominância alta, mas a cautela está lá em cima, também está impedindo o cara desenvolver como gestor. Aprende a alinhar isso e a entregar um comportamento na função, quando ele estiver naquela função. E aí ele vai entender, por exemplo, aqui, características do líder no ambiente de trabalho. Nós temos 4 perfis de liderança associados a 4 tipos de comportamentos. O indivíduo que é super dominante, que tem um comportamento dominante, ele é um indivíduo mais realizador na liderança. Que característica? Ele não gosta de estar no comando, não, o realizador que é o dominante. Ele ama. O controle é com ele. É com ele. E qual que é o desafio para esse cara? Competitividade. Qual que é o drama de um herói? Você sabe qual que é o drama de um herói? É um outro herói. Pô, porque o sol é ele. Como é que vai aparecer um outro sol aqui no meu caminho para iluminar mais do que eu? Não dá certo. O líder, outro comportamento, outra característica de outro tipo de liderança é o líder persuasivo, que tem a ver com o líder influente, com o comportamento influente. Esse gosta de ver acontecer. E o desafio dele, baixa tolerância à rotina, porque ele é extrovertido, ele é aventureiro, ele é focado em desenvolver novas ideias e é extremamente relacional. Outra característica. Sim, mas extremo demais também não serve. Sim, outro perfil. Outra característica, o apoiador. Né? O apoiador, ele está ali nos bastidores, que tem a ver com o terceiro comportamento, a terceira emoção primária, que é a estabilidade. Então esse está nos bastidores, é pessoa com quem focado, extremamente desafiado, a focar nas pessoas e não no negócio. Porque ele está ali, regra, rotina, como é que funciona. E a quarta característica de liderança, que tem a ver com a quarto comportamento, que é a cautela, o cauteloso, é o avaliador, o analítico. Esse perfil de liderança, ele gosta de planejar e mapear o curso. Qual que é o desafio dele?
altamente perfeccionista, detalhista demais. Então, o que a gente precisa compreender? Que todos esses perfis e todos esses tipos de comportamento, eles são mapeáveis, psicomedidos, analisados, focados numa meta e trabalhados para que o indivíduo desenvolva essas características de gestor e de líder. E aplicar, em que momento que ele vai aplicar isso? Com autoconsciência. Agora, não é da noite para o dia. O indivíduo vai fazer metade do programa. Você quer ver um exemplo aqui? Olha, legal. Você sabe assim... Temos mais ou menos uma média de uns 5 minutos aí, tá bom? Não, eu só vou falar uma frase aqui que vai trazer aqui um exemplo aqui, ó. É uma analogia. Pirelli, em tese, são, né, um dos melhores pneus. Né? E uma frase da Pirelli é assim, potência sem controle não é nada. Muita dominância, sem influência, sem estabilidade, com uma certa cautela na hora da curva, não é nada. Não adianta muita acabativa, só acabativa. Também não adianta só iniciativa. Precisa ter iniciativa, vou falar uma palavra que não tem no português, que é a meia-ativa e acabativa. Então a gente encontra aqui os 4 perfis nessa analogia. Início, condução e resultado. Meta é o que todo mundo fala, meta. Pouca gente sabe o que quer dizer esse acrônimo, que é uma abreviatura. Meta, o M é de mensurável, o E de execuível, o T é de tangível e o A é de atraente. Se aqui você que está ouvindo criou aqui uma meta e você quer atingir essa meta, eu tenho certeza que você está na plataforma certa. Não, é sensacional. O Fábio até pediu, ele fez uma orientação, porque o assunto é muito vasto. Como te digo, eu me apaixonei por esse assunto, porque eu vi a transformação minha. Você sabe como eu era muito cautelosa, estou falando para todo mundo que de 0 a 10 eu era 9. Tinha muita crença limitante. Esse processo todo fez eu dar um impulsionamento, pode dizer. Ah, olha aqui, ó, você falou para contar, deixa eu contar uma que veio aqui, ó. Mas nunca, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Você falou jamais aconteceria, era você colocar o vídeo, o teu rosto no vídeo. Você lembra disso? Essa eu falei. E outra coisa, lembra que isso era uma crença. Você pediu para falar uma crença. Vou trazer uma segunda crença. Uma das crenças que a Simone tinha, e ela superou isso, ela venceu. Isso ela respeita, e ela respeita, você respeita isso, que faz parte da tua vida. Só que você colocou uma outra coisa no lugar, que tirou uma crença positiva, uma crença ponto. É vender. Vender o que você sabe fazer de bem feito. Que é o teu conhecimento, a tua expertise, a experiência que vocês adquiriram através do negócio de vocês. Hoje, compartilhando isso. Isso é venda, isso é entrega. Isso é a arte de saber fazer. Então, entre algumas, essas duas aqui que, ó, show! E eu não tenho nada a ver com isso aí. Tem tudo a ver. Na realidade, o Hélio sempre fala que ele não faz nada, ele só tira de dentro o que a gente tem de essência, né, Hélio? Acho que dá para você comentar um pouquinho isso aí, mas assim, eu sempre brinco com o Hélio que ele é meu mestre, mas na realidade, assim, ele tirou coisas que se eu não fosse procurar o conhecimento, a habilidade e a expertise que ele tinha, eu jamais desenvolveria no meu papel como dentista, gestora e líder, né? E eu melhorei como pessoa. E fiz a minha equipe acabar reverberando isso para a equipe, né? Então, eu sou muito feliz, muito grata por ter participado desse processo com o Hélio. Eu acho que a gente está aqui no Plataforma em Rede, que é para a gente procurar alta performance, né? E é isso que a gente quer entregar, por isso o convite do Hélio aqui. Eu acho que a gente tem mais podemos fazer mais um bate-papo, porque o assunto é muito vasto, complexo, profundo, mas eu acho que deu para as pessoas entenderem, os dentistas, que a gente é da área de saúde e a gente tem uma certa dificuldade de ampliar a visão do quanto é importante essa parte de gestão no nosso negócio para que a gente consiga executar a parte técnica do qual fomos formados, né? Então, assim, eu agradeço aí a tua presença. Faço o convite para uma próxima mentoria, a gente vai ver aí se o pessoal tem mais algumas dúvidas para poder estar auxiliando, né? Eu estava careca de saber que eu ia gostar de estar aqui, gostei bastante, agradeço.
E o importante é saber que a gente, além de ter, a gente pode ser. E esse foi um dos grandes propulsores para o teu desenvolvimento e para tantas pessoas que estão no plataforma em rede vão atingir uma alta performance. Depois da eficácia, serão efetivos e vão ter alta performance, porque querem ser, querem vencer os seus medos, querem superar esses desafios que é inerente a qualquer um de nós que está tendo essa nossa experiência humana aqui. Na realidade é desenvolvimento, é alta performance, né? E a gente pode, a gente consegue chegar lá. É questão de querer identificar, né, que precisa e correr atrás. Então é possível. Isso aí. Bom, Obrigado e eu estou à disposição. Não, e estaremos juntos aí, e a ideia é a gente alavancar junto e deixar o meu depoimento aqui como profissional que eu alcancei níveis ali que eu não achei que não conseguiria, e tem muito mais aí, agora eu quero mais, né, Hélio? Vambora, vamos que vamos, tem coisa, muita coisa legal, transformação, inclusive na área de vendas, como preparar esse profissional, o dentista, quando gestor, quando líder, estabelecimento de metas na área comercial da empresa, foco, transformação, inclusive na área pessoal, todas essas características das implicações, que são implicações da personalidade que podem ser potencializadas para fazer o negócio fluir, para o negócio render, para o negócio crescer. Tem que aproveitar, né? Eu geralmente, o Fábio, ele pega no meu pé meio do Carlos, que a gente vai até o limite da live, né? Mas então a gente vai falando mais um pouquinho aí, porque o assunto é apaixonante, né? Eu acho, assim, que a gente tem muito a contribuir e eu acho que essa faz a grande diferença, né? A gente sair um pouquinho da parte técnica, porque a gente domina, sim, mas beber de outros conhecimentos, né? Você lembra que em algum momento, Simone, a gente trabalhou, a gente falava do lado do diabo, do diabinho e do anjinho que tem dentro de cada um de nós? Né? Qual que é a sacada? Né? O diabinho é o eu julgador, é o nosso lado A, vamos falar assim. É o crítico, é o competitivo, é o limitador, é o dominante, é o que impõe os medos, o que impõe, pô, mas e se, aquelas travadas. E o que é o eu verdadeiro? É o anjinho. É o lado do nosso potencial, é o lado do que a gente sabe que a gente vai apelar das diversas fases da nossa vida, das nossas vidas, das experiências. Qual que é a grande sacada